Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Aqui é o professor Rodolfo, de História. Eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, porque nessa sexta-feira eu não vou poder fazer aula presencial. Eu já tinha um compromisso pré-agendado há bastante tempo, e aí eu resolvi gravar esse vídeo e vou mandar para vocês no horário da aula. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o material que eu pedi que vocês lessem na semana passada. Esse material, que está nas orientações de estudos, fala sobre a crise do antigo regime e o iluminismo. Na verdade, o que esse material está trazendo e o que ele está preparando é a construção do mundo como a gente conhece hoje, o mundo da Idade Contemporânea. Hoje nós vivemos um modelo de democracia representativa, onde nós votamos, escolhemos os nossos representantes, mas nem sempre foi assim. Nem sempre o mundo foi assim. No modelo anterior, chamado de Antigo Regime, o poder ele estava centralizado nas mãos do rei, da nobreza e da Igreja Católica, que durante todo o período da Idade Média e da Idade Moderna tiveram uma grande influência, sempre exerceram uma grande influência política. Nesse modelo de organização, o critério que definia o poder era o critério de nascimento. Então, era uma sociedade que a gente chama de sociedade estamental, ou seja, ela não possuía classes sociais, com mobilidade de uma classe para outra, mas ela possuía estamentos. Estamentos são camadas sociais muito rígidas, o que significava dizer que se você nasceu nobre, você morreria nobre, e se você nasceu pobre, camponês, você morreria pobre e camponês. Essa situação ela vai se modificar com o movimento filosófico conhecido como iluminismo, que vai defender que todos os homens nascem livres e iguais. O iluminismo ele vai, de certa forma, alicerçar, ele vai alimentar com uma série de ideias, uma série de valores, as propostas que vão ser implementadas pela burguesia, tanto na Revolução Americana como na Revolução Francesa no final do século XVIII. Essas revoluções, junto com a Revolução Industrial, vão marcar o início da contemporaneidade, ou seja, o início da Idade Contemporânea. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês agora e vou mostrar para vocês um PowerPoint onde eu explico isso com mais detalhes. Vamos lá? Bom, aqui a gente pode ver esse PowerPoint que eu produzi aqui para poder mostrar para vocês. Então, você tem aqui a crise do antigo regime, o iluminismo, o século das luzes. Vamos seguir aqui. Bom, aqui a gente começa com uma frase de um filósofo da época que informa muito sobre as tensões que estavam ocorrendo naquele período. Ele vai dizer: a humanidade só estará livre no dia em que o último rei morrer enforcado nas tripas do último padre. Forte, né? Bem, bastante incisiva a declaração. Mas se a gente reparar, vamos reparar em alguns elementos aqui. Ele está falando de padre, ou seja, da igreja, do poder religioso na época. Ele está falando de rei, ou seja, um outro tronco, um outro ponto desse estamento. E ele está falando de humanidade, que é uma ideia característica do iluminismo. A valorização do homem, a valorização da individualidade e da racionalidade humana. Esse quadro, portanto, representa o conflito do terceiro estado, a burguesia contra os privilégios do primeiro e do segundo estado, que são o clero e a nobreza. Beleza? Então, o iluminismo ele pode ser definido como um movimento filosófico, intelectual e científico que contrariou as bases do antigo regime, que ocorreu no século XVIII, na Inglaterra no início e teve o seu auge na França. O iluminismo representou basicamente a forma da burguesia interpretar o mundo, ou seja, como eu falei anteriormente, ele vai fornecer as bases teóricas para a ação política da burguesia, valorizando o homem, dizendo assim, olha, não tem critério de nascimento. Não é porque você nasceu pobre que você não pode evoluir. Não é porque você nasceu nobre, não é porque você nasceu rei que você tem que ficar no poder o tempo todo. O poder ele deve ser definido
a partir da vontade geral de todos, a partir da vontade da nação. Bom, características do iluminismo: racionalismo, né? Uma forma de contestar o antigo regime, quer dizer, o uso da razão como forma de estabelecer um novo, como alguns autores vão chamar, pacto social, uma nova forma de organização da sociedade baseada não em critérios de nascimento, mas em critérios lógicos, em critérios racionais. Características: o anti-absolutismo. O anti-absolutismo era o poder centralizado nas mãos do rei e a oposição a esse poder ilimitado do rei. O antimercantilismo, ou seja, contra o intervencionismo do rei na economia. E o anticlericalismo, ou seja, contra uma posição da igreja definindo, inclusive, pontos de vista coletivos da sociedade. A gente está aqui muito próximo ainda, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, durante toda a Idade Média, a gente está muito próximo de um teocentrismo, uma visão de mundo alicerçada em valores da igreja. E isso o iluminismo vai criticar. Quem eram os principais representantes do iluminismo? Quem foram os principais filósofos iluministas? Na economia, você tem a fisiocracia, que define que a riqueza vem da terra, e aí você tem como principais representantes Quesnay e Gournay, e o liberalismo, que vai dizer que o trabalho é a fonte da riqueza. E aí você tem como principal teórico Adam Smith, que é considerado como o pai do liberalismo econômico, que defende a ideia de que o mercado deve se autorregular, que existe uma coisa chamada lei da oferta, lei da procura, e que, portanto, o mercado se autorregula. Um dado importante é que o trabalho vai ser visto posteriormente, por alguns teóricos depois de Adam Smith, também como uma mercadoria, também como algo que vai ser negociado. A gente vai ver isso com mais calma à frente. Bom, aqui eu coloquei algumas características de alguns dos principais filósofos. Locke, que é considerado como um dos pais do iluminismo, e vai defender a ideia de que os direitos do homem eles são inalienáveis. Ou seja, os governos eles devem existir para defender os direitos do indivíduo. É interessante notar como as ideias do Locke vão alicerçar, por exemplo, o processo de construção da Constituição dos Estados Unidos da América. A ideia de que os direitos individuais se sobrepõem como os mais importantes, a ideia de que o indivíduo tem direito à liberdade de expressão, à liberdade de propriedade, enfim, todas essas ideias constam do pensamento do Locke. Ele não vai defender uma república, ele vai defender a continuação da monarquia. No entanto, ele vai defender uma monarquia constitucional. Olha, como a gente pode ver aqui. A defesa da monarquia constitucional significava dizer que o rei não teria mais poderes absolutos, como no absolutismo. Mas os poderes do rei, ele estaria definido, ele estaria alicerçado no parlamento. Ou seja, é o parlamento que teria o poder de fato. Bom, Adam Smith, como eu disse anteriormente, ele vai ser considerado o pai do liberalismo econômico. Ele vai defender a não intervenção do Estado na economia, a divisão baseada na livre concorrência e na lei da oferta e da procura. Já os fisiocratas, eles vão dizer que a riqueza ela está na terra, na agricultura. Vão dizer que a riqueza de uma nação vem da agricultura. E usam o tema laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Deixar fazer, deixar passar, que o mundo anda por si mesmo. Outro filósofo que a gente destaca, e é bastante importante nesse contexto do iluminismo, é o Barão de Montesquieu. Montesquieu vai ser aquele que vai teorizar sobre os poderes políticos. Ele vai dizer que o poder político, para que ele não tenha nenhuma forma autoritária, nenhuma pessoa mandando de forma autoritária, ele tem que ser dividido em três poderes. Três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, Montesquieu diz que esses três poderes devem existir para que eles vivam em harmonia, e para que um controle o outro, para que não haja prevalência, para que não haja o autoritarismo
de nenhum indivíduo e nem o poder de um sobre o outro. Então, ele defende um equilíbrio de poderes entre três esferas: o executivo, que vai executar as leis, o legislativo, que vai criar as leis, e o judiciário, que vai fiscalizar o cumprimento das leis. Hoje, se a gente for transpor essas ideias para hoje, elas valem até hoje, a gente vê isso nas três esferas de poder. No município, o prefeito é o executivo, os vereadores, o legislativo, que fazem as leis, e o judiciário municipal. No Estado, o governador é o executivo, a Câmara de Deputados é o legislativo e Câmara de Deputados estaduais e o judiciário estadual. E no nível federal, o presidente da República, os seus ministros, o executivo, o parlamento, deputados federais e senadores, o legislativo e o poder judiciário federal. Bom, depois a gente tem aqui também um outro filósofo chamado de Voltaire. Voltaire vai fazer uma crítica à religião e à intolerância religiosa e vai defender a liberdade de expressão e a igualdade jurídica. Voltaire ele era um pouco elitista, vamos dizer assim. Ele não fala ainda de participação popular, mas ele defende que os reis fossem iluminados, daí o nome iluminismo. Ele defende que esses reis fossem amparados, vamos dizer assim, por filósofos, que esses reis tivessem filósofos, como ele mesmo, para auxiliar nas tomadas de decisões do poder. Bom, Voltaire tem aqui, falando um pouquinho dele, ele defendia a liberdade de ser e pensar diferente. Aqui eu coloquei algumas frases que ficaram famosas, vocês já devem ter visto, inclusive na internet, nas redes sociais, muito comum utilizarem frases do Voltaire, porque tem frases de efeito, frases de impacto. E aí aqui tem algumas desses. Bom, aqui a gente também tem Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, na minha opinião, foi o mais importante desses filósofos. Rousseau ele vai avançar um pouco mais os filósofos iluministas. Perdão. Então, se você tinha Locke, que defendia uma monarquia constitucional, se você tinha Voltaire, que defendia o tal do despotismo esclarecido, que era como ele defendia os reis iluminados pelos filósofos, Rousseau, diferentemente, vai defender a soberania popular. Ele vai efetivamente falar em democracia e em participação popular. Rousseau vai defender, ele tinha a teoria, que era a teoria do bom selvagem, onde ele dizia que o homem, no seu estado de natureza, era bom, a sociedade é que o corrompia. Daí a necessidade de se criar um pacto social onde o povo delegaria, através do voto, poder aos seus representantes. E esses representantes cuidariam do bem geral do povo. Rousseau é considerado o pai da democracia moderna. Além disso, tem aqui como destaque o Diderot e o D'Alembert, que são os pais da enciclopédia. A enciclopédia era a ideia, a pretensão iluminista de colocar todo o conhecimento que a humanidade havia produzido até então em livros. Então, as enciclopédias, que foram muito utilizadas por estudantes do mundo todo, inclusive eu, na minha infância, ainda não existia internet, a enciclopédia foi os primórdios do Google. Ao invés de você pesquisar no Google, na época você pesquisava na enciclopédia, que teoricamente traria ali todas as informações de todo o conhecimento produzido pela humanidade ao longo do tempo. A divulgação das ideias iluministas se deu através da enciclopédia idealizadas por Diderot e D'Alembert. Então, aqui está falando um pouquinho sobre a enciclopédia, sobre a publicação da enciclopédia. Foi inicialmente 34 volumes, e que trazia, portanto, essa proliferação, essa propagação dos ideais iluministas. Aqui tem uma figura, uma reprodução da capa da enciclopédia, primeira enciclopédia, e do lado aqui uma brincadeira, um menino olhando para a enciclopédia, um computador ali do lado, que obviamente é o que vocês fazem hoje.
Bom, como eu falei anteriormente, alguns autores como Voltaire, eles vão defender o despotismo esclarecido, e essa ideia de que os reis absolutistas fossem influenciados pelos filósofos iluministas. E aí eu coloquei aqui esse slide sobre o despotismo esclarecido. Então, a ideia de colocar as ideias iluministas nos estados absolutistas. Então, o rei continuaria com poder, segundo essa ideia, mas ele seria influenciado por ideias iluministas. Onde é que isso foi colocado em prática? Portugal, Rússia, Áustria e Prússia. Então, aqui tem os reis e algumas das medidas que eles colocaram em prática. Bom, qual foi a importância principal do iluminismo? O iluminismo ele vai influenciar uma série de movimentos que vai acontecer tanto na Europa como fora dela. Como eu falei anteriormente, a ideia de sociedades igualitárias, a ideia de critério de nascimento não serve, de que o critério de nascimento não serve para definir a sua posição social, mas sim o seu trabalho, a ideia de que todos têm os mesmos direitos, a ideia de que todos nascem livres e iguais, a ideia de que todos têm as mesmas possibilidades, ou pelo menos deveriam ter as mesmas possibilidades, é uma ideia que nasce com o iluminismo e que vai ser implementada, como está escrito aqui, sobretudo na independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana, e na Revolução Francesa de 1789, que inclusive vai ser o evento que vai marcar o início da Idade Contemporânea. Ok? Bom, gente, falei aqui rapidamente sobre essas questões, e a gente vai aprofundar ainda esse tema. Na verdade, esse tema vai voltar a todo instante quando a gente falar dos outros dos movimentos que vão colocar em prática essas ideias. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem ou e-mail. Tá bom? Um abraço. Tchau.